Gálatas capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 7. Paulo aqui está chamando a atenção dos Gálatas acerca do evangelho que eles haviam recebido e os exortando acerca do risco deles deixarem este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, este evangelho que é Jesus, e trocá-lo por outro evangelho. Então está nesse contexto de exortação do apóstolo. Porém, nessa noite eu quero não exortá-los, mas chamar a atenção para aquilo que Paulo, antes de exortar os Gálatas, os faz lembrar. Isso é maravilhoso e diz respeito ao Natal, diz respeito à encarnação do Verbo, diz respeito ao porquê e para que Jesus veio a este mundo. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai, até a idade adulta. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo aqui está dizendo o seguinte, um parêntese aqui. Enquanto o filho é menor, ele é escravo, seja da lei, ou seja dos rudimentos do mundo. E ao falar isso, Paulo se dirige aos judeus que haviam se convertido, que antes de se converterem a Cristo eram escravos da lei, e ele também se dirige aos gentios, aqueles que não eram judeus e que também haviam se convertido, e que antes de se converterem a Cristo eram escravos dos rudimentos do mundo, deste mundo. E aí, versículo de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Coloca a mão sobre o seu coração, peça ao Senhor para falar com você. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Quanta coisa linda, verdades maravilhosas nós pudemos cantar, conduzidos aqui de uma forma edificante e também impactante pelo ministério de louvor e adoração. Quanta verdade cantada. E Senhor, agora a Tua palavra é aberta e nós precisamos, queremos, ansiamos por ouvir a Tua voz. Fala conosco como igreja, como povo de Deus que somos, que o nosso coração seja ministrado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. O Natal é Cristo. O mundo nem sequer se lembra desta verdade. Nós, porém, não podemos nos esquecer dela, jamais. O Natal é Cristo, o Filho de Deus, vindo a este mundo. O Natal é Cristo, o Criador dos céus e da terra, sendo reconhecido em figura humana, tomando a pele e o cheiro
daqueles a quem havia criado. O Natal é Cristo abandonando a companhia dos anjos e ainda mais a companhia do Pai para vir a este mundo, pisar nessa terra e caminhar no meio de gente pecadora como eu e você. O Natal é Cristo se esvaziando. O Natal é Cristo assumindo a forma de servo. O Natal é Cristo vindo a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Natal é Cristo deixando os anjos do céu perplexos. O Natal é Cristo abalando as estruturas do inferno. E tudo isso na sua encarnação, na sua vinda a este mundo, no seu nascimento, no seu aconchego, numa manjedoura, que nós romantizamos e fazemos dela algo muito bonito, mas era um coxo onde os animais se alimentavam. E tudo isso dentro de vou usar aqui o linguajar mineiro, dentro de um curral. Tudo isso num lugar onde os animais eram guardados, onde os animais dormiam, comiam, habitação dos bichos. Foi ali que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador dos céus e da terra, do micro e do macro, o Criador do universo, com todas as suas galáxias, a maioria delas desconhecidas. Foi ali que o Criador dos anjos que habitam o céu, foi ali que aquele diante de quem os anjos maravilhosos, majestosos, lindos em todo o seu resplendor, dobram os seus joelhos. Foi ali que aquele diante do qual os demônios tremem, foi ali que nasceu o Messias prometido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na plenitude do tempo, no momento exato, dentro do plano perfeito de Deus, traçado na eternidade, no momento onde o Senhor havia estabelecido que o seu Filho viria a este mundo. Foi ali que Jesus nasceu. Queridos, Natal para o cristão, Natal para aquele que se tornou discípulo de Cristo, Natal para aquele que não faz parte apenas de uma igreja como instituição, mas faz parte da igreja de Cristo Jesus. E isso porque nasceu de novo por obra do Espírito Santo, nasceu de novo pelo poder do Evangelho, foi inserido na família de Deus, enxertado na videira verdadeira. Natal, para estes, é sinônimo de redenção, é sinônimo de graça, é sinônimo de salvação, é sinônimo de regeneração, é sinônimo de conversão, é sinônimo de vida abundante, vida eterna, porque o Natal é Cristo e tudo aquilo que Cristo veio nos trazer. E esse texto
tão especial nos fala sobre isso. Eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Coisas estas que nós precisamos reconhecer, não apenas no Natal, mas todos os dias da caminhada com Cristo. Coisas estas que nós precisamos testemunhar, coisas estas que nós precisamos celebrar. Primeira, Natal é convite para que o mundo reconheça que há um caminho de volta para a casa do Pai. Natal na minha vida é Jesus vindo a este mundo para que eu pudesse voltar para a casa do Pai. Natal na sua vida, meu irmão, na nossa vida como igreja, é Jesus vindo a esta terra para que nós pudéssemos voltar à presença que havíamos abandonado, que por causa do nosso pecado havíamos deixado. Jesus veio, por isso nós podemos retornar. Jesus veio, por isso nós podemos voltar. Jesus veio, por isso há a oportunidade de se provar de uma conversão, que significa, estávamos indo para longe da casa do Pai, mas Cristo nos alcançou e nos fez converter. Voltamos para a casa do Pai. Natal é tempo de nos recordarmos que um dia estávamos perdidos, mas porque Jesus veio, nós fomos achados. Um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas porque Jesus veio, nós recebemos vida e vida com abundância. Natal é momento de trazermos à nossa memória que vivíamos em trevas, mas porque Jesus veio, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, agora vivemos na luz. Queridos, Natal é momento de celebrarmos o fato bendito de que não estamos mais num chiqueiro de porcos. Lembra-se do filho pródigo? Mas agora estamos dentro da casa do Pai. E tudo isso porque Jesus veio. Olha só o que diz o texto aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Antes de Cristo entrar na nossa história, nós éramos criaturas. Uma vez que Cristo entrou na nossa história, nós nos tornamos filhos. E isso aconteceu para que nós então, como filhos, pudéssemos retornar. Para onde, irmãos? Para a casa do Pai. Estávamos sob a lei. A lei diz: se você pecar, você morrerá. Quem escapa disso, queridos? Ninguém. Nem eu e nem você. Por quê? Porque todos pecaram. Não escapa um sequer. Mas por que é que essa morte não tem mais poder sobre nós? Porque Jesus veio para nos resgatar da escravidão da lei, para que a sentença que era para mim e para você viesse não sobre nós, mas sobre Ele, lá na cruz do Calvário. Ele morreu pelos nossos pecados. Coisa maravilhosa.
Ele tomou sobre si o meu e o teu pecado. O fato de não cumprirmos a lei perfeita de Deus, o fato de sermos pecadores e por isso totalmente sujeitos à punição, à pesada justiça de Deus, não cumpriu a lei, ou seja, pecou, tem que morrer. E isso apenas não vem sobre nós, porque isso já foi derramado sobre Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados, queridos. E não apenas isso é apenas a metade da obra. A outra metade é a seguinte: Ele imputou sobre nós a sua justiça. Não bastasse Ele morrer pelos nossos pecados, tomar sobre si os nossos pecados, Ele lançou sobre nós a sua justiça. A justiça de graça, de misericórdia, de bondade, de perdão, está sobre mim e sobre você. E por isso nós então voltamos para a casa do Pai. Se Jesus não viesse, nós não poderíamos voltar. Se Jesus não viesse para ser obediente até a morte de cruz, não haveria retorno para nós. Se Jesus não viesse, se esvaziasse, se Jesus não assumisse a forma de servo, e se Jesus não caminhasse para morrer naquela maldita cruz, não haveria volta para mim, nem para você, nem para nenhum homem sequer sobre a face da terra, que tenha vivido em qualquer geração. Mas Ele veio, por isso a gente pode voltar. Não é maravilhoso, irmãos? É tremendo. Nós fomos feitos filhos. Jesus compartilha conosco da sua natureza. Jesus compartilha conosco da realidade que Ele desfruta junto do Pai. Jesus não chega para o Pai e diz assim: Pai, receba-os de volta para casa, pelo meu sacrifício, pela minha morte, pela minha ressurreição. Eu morri pelos pecados deles e eu ressuscitei para a justificação deles. Os pecados deles vieram sobre mim e a minha justiça foi lançada sobre eles. Mas Pai, receba-os como meus irmãos, mas numa categoria inferior. Jesus não diz isso. Jesus diz: Pai, que onde eu estou, eles estejam também. Pai, que eles possam compartilhar da glória que é minha. Pai, que eles possam viver nos aposentos da tua casa com a mesma liberdade que eu vivo. Pai, que eles possam desfrutar de relacionamento contigo da mesma forma que eu desfruto. Pai, que o Senhor os ouça da mesma forma que o Senhor me ouve. Pai, que o Senhor responda às orações deles da mesma forma que o Senhor responde às minhas. Pai, que o Senhor os faça santos como eu sou santo. Pai, que o Senhor os purifique, que chegue o dia que a obra que o Senhor começou há de completar, e que eles possam ser também perfeitos como eu sou. Pai, que eles possam viver a eternidade junto com a gente. Pai, que eles possam entrar nessa dança da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, e a igreja, a noiva de Cristo. Pai, é voltar para a casa do Pai, queridos, mas é voltar não com um rótulo, não com inferioridade, não como filhos de uma categoria inferior, mas é voltar para a casa do Pai para ser parte de uma família na qual Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Não é maravilhoso, queridos? E isso só é possível porque Jesus veio. Jesus veio. A parábola do filho pródigo, ela é maravilhosa. E Jesus conta a parábola lá em Lucas 15, para chamar a atenção dos fariseus e escribas, os religiosos, que olhavam para os pecadores com desdém, que olhavam para os pecadores e já o faziam
lançando-os no inferno, que olhavam para os pecadores, para quem não seguia a lei, para quem não seguia a tradição, para quem não andava conforme as regras judaicas, e os tinha como cidadãos de uma categoria por demais inferior. E Jesus então, para esses religiosos, ele conta a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E ele diz que aquele menino mais moço saiu de casa, antes de fazer isso pediu ao pai a sua parte na herança, deixou a casa do pai, foi para uma terra distante, torrou todo o dinheiro vivendo de qualquer maneira, sem regras, sem cuidado, dissolutamente. Veio uma crise sobre a terra em que aquele rapaz estava. Ele já não tinha mais dinheiro. Ele chegou ao ponto de ir para o campo trabalhar para um senhor, para um fazendeiro, que tinha porcos. E aquele jovem que saiu da casa do pai, pegou a sua parte na herança, acabou com ela, ele vai cuidar de porcos. E o texto é tão forte que diz que naquela situação ele desejava comer, tamanha era a fome, a miséria, a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Em determinado momento ele cai em si, e ele se lembra que na casa do pai tem pão com fartura, que na casa do pai até mesmo os servos, na época os escravos, eram tratados com dignidade. E ele diz: voltarei para a casa do meu pai, direi ao meu pai: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus escravos. Porque ele conhecia o seu pai. Ele sabia que até mesmo os escravos na época seriam tratados com dignidade. E ele se levanta e vai. E ele está ainda longe quando o pai o avista. Talvez o pai tenha visto apenas o jeito de andar, o tamanho, estava distante, não dava para ver a afeição. Mas aquele pai tem uma certeza: é o meu filho. E o pai, compadecido dele, corre, o abraça, o beija. O menino estava mal cheiroso, maltrapilho, desfigurado, deveria estar desnutrido. O pai o abraça, o beija, chama os seus servos, pede para que deem um banho nele, troquem a roupa dele, põe uma sandália nos pés, um anel com brasão da família na sua mão, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, mas reviveu. E o pai resolveu dar uma grande festa. Pega aquele novilho cevado, vamos matar. Estava guardado para isso. Chama os amigos, dá aquela festa. O irmão mais velho chega quando a festa está acontecendo. Pergunta a um dos servos o que está acontecendo, por que tanto barulho, tanta celebração. E o servo diz a ele: o teu irmão voltou e o teu pai mandou matar o novilho e fazer uma festa que não tem hora para acabar. O irmão mais velho fica feliz? Não. O irmão mais velho fica indignado. O irmão mais velho não quis participar da festa. O pai sai para ir até ele e diz: seu irmão. Aquele irmão mais velho se refere ao irmão dizendo: esse teu filho, já não considero irmão, esse teu filho arrebentou com tudo, com a parte dele na herança, não deu a mínima para você, ele volta, você dá uma festa. O pai tenta persuadir aquele coração duro, mas o texto termina. Jesus está ali comparando os fariseus e escribas com aquele irmão mais velho, que olhava para os irmãozinhos mais novos, perdidos, e não davam a mínima. Muito pelo contrário,
colocavam fardos maiores e mais pesados sobre eles. E Jesus também está dizendo nas entrelinhas da parábola: eu sou um irmão mais velho diferente. Eu vim para buscar o irmão que havia se perdido. Eu não fiquei na casa. Eu não fiquei na casa do Pai. Eu deixei a casa do Pai para vir ao encontro daquele que se perdeu. E irmãos, ele veio ao meu encontro um dia. Ele veio ao seu encontro um dia. Talvez ele esteja encontrando pessoas nessa noite. Certamente continuará a encontrar muitos no decorrer dos dias, dos anos, das décadas, até o dia da sua volta gloriosa. Mas irmãos, nós só voltamos para casa porque o nosso irmão mais velho deixou a casa do Pai, não por causa do pecado como eu e você, mas deixou a casa do Pai para vir ao nosso encontro, para nos levar de volta. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde é que nós, como cristãos, a gente tem uma vida marcada pelo Natal. Só que não é uma vida marcada por Papai Noel, árvore de Natal e presentes supérfluos. Não. É uma vida marcada pela realidade de que, porque Jesus veio, nós podemos voltar. E voltar para a casa do Pai. Amém, irmãos? Isso é motivo para celebrar até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Eu estava conversando com um irmão na semana passada e ele foi resgatado por Deus de uma vida de droga, bebida, uma vida muito perdida. Mas, preste atenção, muito perdida como era a minha e como era a sua. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós achamos que, não, peraí, eu nunca fui tão perdido. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Eu nunca usei droga. Eu nunca me prostituí. Eu nunca... nunca fui tão perdido. Meu irmão, a gente pode usar aqui para explicar o quanto você estava perdido, você que se acha não tão ruim. Pastor Hernandes tem uma frase, a gente pode usar ela: quase salvo, porém completamente perdido. Tem gente que estava desse jeito e às vezes se acha melhor que outros. Não, mas isso eu nunca fiz, isso eu nunca fiz, isso eu nunca fiz. Não fez porque não teve oportunidade. Ou não fez porque não teve coragem. Mas você não pode dizer, não fiz porque não tive vontade. Jesus veio, queridos, para salvar os que estavam perdidos. E eu entendo que nesse conceito de perdidos, a profundidade é a mesma para todo mundo, irmãos. Estávamos com um abismo entre nós e o nosso Deus. Mesmo que você, desde muito cedo, tenha sido um religioso, mesmo que você tenha nascido num lar cristão, mesmo que você tenha seguido todas as regras e etiquetas da sociedade, mesmo que você seja uma pessoa, entre aspas, boa aos olhos dos homens, sem Jesus, completamente perdido. Com Jesus, completamente achado. Sem Jesus, distante da casa do Pai. Com Jesus, retornando para a casa do Pai. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso. Segunda coisa, se Jesus não vem, nós não poderíamos voltar. Nós não seríamos alvos dessa graça que nos dá a adoção de filhos. Mas sem Jesus nós também não poderíamos ir. Ir para onde, pastor? Em missão. Se Jesus não vem, eu e você não teríamos
missão. Pastor, que negócio que é esse de missão, pastor? A igreja tem os missionários, a igreja tem um pastor que ganha para pregar a palavra, a igreja tem aí os líderes. Missão é algo para todo aquele que foi alcançado pela realidade de Cristo ter vindo a este mundo para morrer morte de cruz. O texto diz aqui, acompanha aí comigo, versículo 6: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Queridos, nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós nos convertemos. Na hora da conversão, nós fomos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a nossa vida. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo nos deu o poder de sermos filhos. João capítulo 1. Aqueles que o receberam, está falando de receber a Cristo, mas quem recebe a Cristo logo recebe do seu Espírito. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder para isso, aleluia. Irmãos, aleluia. Glória a Deus. Agora, nós recebemos poder só para sermos feitos filhos de Deus? Não. A gente recebeu o poder para viver como filhos de Deus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas eu recebi poder para ser filho de Deus. Logo, o mesmo Espírito que te faz clamar Abba, Pai, é o Espírito que te move como testemunha de Cristo nesta terra. As pessoas com quem você se encontra, você é uma testemunha para elas de Cristo. Você é um proclamador do Evangelho. Você é alguém que pode contar às pessoas a respeito de Jesus. Alguém já escreveu que evangelizar é o ato de um mendigo estar contando a outro mendigo onde encontrou pão. É gente como eu e você contando para o mundo que nós encontramos o pão da vida. E o nome dele é Jesus Cristo. E ele matou, saciou a nossa fome. Sou eu e você contando ao mundo que nós encontramos a fonte de água viva que mata a nossa sede. Lembra da mulher samaritana? Aquele encontro com Jesus na beira do poço, ao meio-dia, sol a pino. E aquela mulher teve um encontro com Jesus. Jesus pede a água a ela. Ela diz: por que você conversa comigo? Eu sou samaritana, você é um judeu. Judeu não fala com samaritana, muito menos com mulher. E Jesus diz a ela: se você soubesse quem te pede, você me pediria e eu te daria água viva. E a história termina com aquela mulher sendo tomada por essa realidade da água viva. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aquela mulher vai para sua aldeia e começa a contar para todo mundo o que Jesus fez. Quem está assistindo, ou já assistiu aquela série sobre Jesus? Fala o nome aí. Qual é o nome? É por causa da pronúncia, para eu repetir. Chosen. Gente, a primeira temporada, nela aparece a mulher samaritana. E eles foram muito assim, detalhistas. A mulher não para de falar de Jesus, gente. A mulher, por onde ela vai, ela fala de Jesus, ela conta de Jesus, ela proclama Jesus, ela anuncia a respeito do Messias.
É uma série muito bacana. Se você não assistiu, assista, viu? Você pode assistir aí baixando o aplicativo, tem também aí em outros lugares, mas assista, muito bacana mesmo. Queridos, porque Jesus veio, Ele nos deu do seu Espírito. O texto aqui não diz Espírito Santo, embora se refira ao Espírito Santo, mas diz o Espírito de Jesus. Ele habita aqui dentro, Ele habita aí dentro. E porque Jesus veio, a gente pode ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos nessa terra, irmãos. E quando a igreja do Senhor e a nossa igreja entender isso, a gente vai provar um verdadeiro avivamento. Porque nós estamos aqui, irmãos, para trabalhar, legítimo, claro que a gente tem que trabalhar. Estudar, legítimo, claro que a gente tem que estudar. Casar, se dar em casamento, claro, constituir família é uma bênção, encontrar amado, encontrar o amado. Para ter filhos, se Deus te der filhos, bênção do Senhor. Queridos, tudo isso tem o seu lugar. Para ser promovido na empresa, meu irmão, se Deus te promove, louvado seja o nome do Senhor. Para fazer churrasco, ontem teve um churrasco lá em casa, uma bênção de Deus, coisa boa que é churrasco. Queridos, tudo isso faz parte, mas tudo isso está dentro de uma missão. E que missão é essa? Ser uma testemunha de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E a ideia em Atos 1:8 não é aqui, depois ali, depois lá e depois lá. A ideia em Atos 8 é aqui e também aqui e também aqui e também lá. Ou seja, por onde a gente for, a gente testemunha de Cristo, porque Jesus veio, irmãos. Pastor, o senhor bate sempre nessa tecla. Por quê? Porque a igreja está se esquecendo disso. Porque a igreja está deixando a pregação do Evangelho para quem está no YouTube. Porque a igreja está deixando a pregação do Evangelho apenas para alguns pastores. Porque a igreja está delegando a pregação do Evangelho para missionários. Enquanto o Senhor enviou a sua igreja em missão. Tem gente que você alcança, que eu nunca vou alcançar. Tem gente que está perto de você, que nunca vai estar perto de mim. Tem gente que faz parte do seu círculo de relacionamentos, que eu nunca vou conhecer. Tem gente que é da sua família, que eu nunca vou ver o rosto dessa pessoa. Mas você está lá, meu irmão. E você é um embaixador do reino. Você é uma testemunha de Cristo. Você é alguém que recebeu do Espírito de Jesus. Espírito este que nos dá essa convicção de que nós somos filhos e filhos amados de Deus. Mas Espírito que também nos faz viver como filhos e filhos amados de Deus. Jesus nos garantiu a adoção. O Espírito Santo nos capacita a viver como tal, como filhos de Deus. E os filhos de Deus são proclamadores, irmãos. Os filhos de Deus são missionários no mundo. Os filhos de Deus são as testemunhas de Cristo. Os filhos de Deus falam de Jesus. Pastor, a pessoa que veja a minha vida. Claro, se você não tiver vida com Jesus, você não tem como pregar sobre Jesus. Mas entenda, a sua vida é o púlpito. Mas dos seus lábios deve fluir a palavra do Senhor. Você tem que contar para as pessoas. Você tem que contar. Amém, irmãos? Porque Jesus veio, a gente pode voltar para casa. E aí, deixa eu fazer um link aqui com algo que eu já falei. Se eu me converti primeiro que alguém, você concorda que eu sou um irmão mais velho? Quando essa pessoa se converter, se eu já me converti, ela vai ser um irmão mais novo que eu, certo? O mundo está cheio dos irmãos mais novos. Estão pelas esquinas,
Alguns estão dentro dos bares, outros estão nos prostíbulos, outros estão afundados em profundo lamaçal que não dá pé. Alguns estão nos palácios considerados pelos homens, né? Como estrelas, mas com o coração vazio, nas trevas da alma. São os nossos irmãos mais velhos. Agora pergunta para você, a gente já voltou para a casa do Pai, vamos ficar lá de braços cruzados? Enquanto os irmãos mais velhos estão perdidos e comendo comida de porcos? Ou a gente vai arregaçar as mangas? Vou atrás desse irmãozinho. E aí a gente acorda e vive o dia assim. Essa pessoa pode ser um irmão mais novo, que está perdido. E aí? Conhece Jesus? Posso orar por você? Posso te dar uma Bíblia de presente? Posso citar um versículo para você que eu sei de cor? Posso? Experimente fazer isso, irmão. Experimente. Você vai ver que o Espírito Santo, quer usar a sua vida e quer usar demais. Por quê? Porque você é testemunha. Amém, queridos? Então, porque Jesus veio, a gente pode voltar para a casa do Pai, voltar como filho. Não de categoria inferior, mas, o que Jesus tem, Ele quer que a gente tenha também. Porque Jesus veio, a gente pode ir em missão na terra. E volto a dizer, tem muita coisa que é legítima, mas tem que estar dentro da missão, irmãos. Ganhar dinheiro é legítimo? É, irmãos. Quem não gosta de ganhar dinheiro? Vamos internar você tem problema. Eu não gosto de ganhar dinheiro. Irmão, meu Deus, se alguém te der dinheiro, você me procura e fala, pastor, eu não gosto. Toma. Dá na minha mão, vamos investir no reino, vamos investir em alguma coisa que Deus quer abençoar. Até eu ganhar dinheiro, irmão, está dentro da missão. E vasculhe seu coração, porque tem gente que ganha dinheiro só para ele. Só para ele. O dinheiro aqui, para mim. Meu irmão, testemunha de Cristo, investe dinheiro em missão. Pastor, mas eu não tenho que fazer uma previdência? Claro, legítimo, dá para fazer, faça. Pastor, mas eu não tenho que guardar um dinheirinho? Claro, guarde, pastor, sem problema nenhum. A questão está no coração, irmãos. Tem gente que é assim, Deus abençoa, o sujeito é assim, atravessa o mar com um sorrisal na mão e do outro lado abre e está seco. Lá em Minas chama de mão de... não sei se fala. Mão de vaca. Munheca. Avarento. Vocês estão entendendo? É coração, irmãos. Coração. Missão, queridos. Está tudo dentro da missão. Terceira e última coisa, fechando aqui. Para a gente orar. Porque Jesus veio. A gente pode voltar, a gente pode ir, a gente pode partir, irmãos. Partir. Porque o texto fala sobre herança, olha aí. De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Depois você faça aí uma varredura na sua Bíblia. Herança eterna. Herança incorruptível, reservada, guardada nos céus. Herança aponta para o céu, irmão. Tem gente que quer viver a herança que Deus tem aqui na terra. Não cabe, meu irmão. É tanta coisa boa, maravilhosa, que os nossos olhos nunca viram. Irmãos, a gente não consegue. Não dá, não cabe nessa vida, não cabe. Por isso a gente tem a vida. Eu vou contratar uns irmãos, igual contratar. Antigamente o pessoal contratava o povo para chorar em enterro. Morria alguém, ninguém chorava, eles contratavam alguém para chorar. Você chegou alguém, você começa a chorar. Eu vou contratar alguém para completar as frases. Herança. Vocês eu não vou dar nada não, meu irmão, mas não vou contratar vocês. Vocês estão entendendo, irmão? Herança eterna, é céu. O morrer para o cristão é partir. Pastor, mas uma pregação tão bonita sobre voltar, sobre missão, você vai botar esse negócio de partir, pastor? Meu irmão, os crentes hoje não pensam mais no céu.
Paulo diz assim, Filipenses: partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Aí eu te pergunto, isso virou mentira para a nossa geração? Por quê? Porque a gente fala da morte como se fosse incomparavelmente pior. E uma hora você vai partir, meu irmão. Uma hora você vai partir, minha irmã. E uma hora eu vou partir também. Daqui a... Não é revelação não, irmão, fica tranquilo. Daqui... Deixa eu passar o olho aqui primeiro. Meu irmão, 60 aninhos, ninguém mais está aqui. 60. Quem tiver já vai estar... Você acha que você vai chegar aos 93 igual o seu Amós, a esposa dele? Isso é raridade, irmãos, é muita bênção sobre eles. O homem ainda dirige, gente. 93 anos, eu já estou lendo placa mais. Com 45. E outra coisa, pergunta para nós, vamos chegar, se chegar aos 93, com essa vitalidade de alma? Por quê? Pastor, o senhor está dizendo isso? Porque os crentes hoje... Meu Deus! Pastor, o senhor está falando só da gente? Não, estou falando de mim também. Queridos, a gente tem que olhar para a vida e viver a vida abundante aqui. Mas a gente tem que olhar também para o céu, porque a nossa pátria está lá. Os nossos olhos têm que estar lá. Meu irmão, quando a gente aprende isso, a ansiedade perde força. Depressão perde força. Angústias perdem força. Tristezas que não deveríamos ter perdem força. Preocupações desnecessárias perdem força. A nossa pátria não é aqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, forasteiros, estrangeiros. Mas a gente vive como se tudo fosse aqui, irmãos. Como se tudo dissesse respeito a esta vida. Como se tudo dissesse respeito a este mundo. E a Bíblia vai dizer, se a sua esperança em Cristo se resume ou diz respeito apenas a esta vida, ele está falando da esperança em Cristo, irmãos. Ele está falando sobre aqueles que têm esperança em Cristo, mas a esperança é aqui, neste mundo. E a Bíblia vai nos dizer, vocês são os mais infelizes de todos os homens. O que a Bíblia está dizendo para nós é que nada se compara ao que Deus tem reservado para nós, irmãos. E isso implica em muita coisa nesta vida, claro. Nós cristãos temos que ser o povo mais feliz da terra, porque a gente está caminhando para o céu. Você vai para uma churrascaria chorando. Eu vou lá comer uma picanha hoje. Nossa, que tristeza, eu vou comer uma picanha. Você vai para uma festa, chama uma festa. Vamos te fazer uma festa. Eu não gosto de festa, meu Deus do céu. Esse caminho para a festa. Não vai. E por que você vai para o céu lamentando, meu irmão? Pastor, mas a gente passa por sofrimento. Claro que passa, irmãos. A gente passa por aflições. Claro que passa. A gente passa por lutas. Claro que passa. Mas Jesus está conosco, irmãos. Ele não larga a nossa mão por um instante sequer. E isso até a glória. Até a glória. E nos momentos de luta, de aflição, meu irmão, aquele que é crente, eu imagino Marcos, Cristiane, essa família que está lá com o filho no hospital depois de uma cirurgia grave. Queridos, a presença de Jesus se torna quase que palpável. Palpável. Isso é maravilhoso. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque Jesus veio, a gente pode partir. A gente não morre simplesmente, a gente parte. É a maneira que Paulo, o apóstolo Paulo, enxergava a morte. E a maneira que nós também devemos enxergar. Quando a gente morre aqui, irmãos,
Tem gente que diz assim: ah, pastor, morreu, fica dormindo, né? Ah, meu irmão, para. Dormindo, né? Aí tem uns que querem dar uma melhorada, vai dormindo com bons sonhos, pastor. Meu irmão, morreu, está com Cristo, querido. Seu espírito está com Cristo. Já parou para pensar que nós somos mais espírito do que corpo? Te provo isso de uma forma muito fácil. O corpo morre, acaba, o espírito permanece, e o espírito vai para Deus. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem fazer no espírito e em verdade. Quando a gente morre, a gente vai para Deus, irmãos, vai para o céu. Pastor, como que é? Não fui lá ainda. E quem foi, deram um espinho na carne para ele não contar. Paulo. Mas ele diz que viu coisas maravilhosas. Queridos, vocês estão entendendo? Porque ele veio, a gente pode partir. E o texto bíblico lá em Tessalonicenses diz que um dia a trombeta vai tocar. Aí aqueles que já estão no céu com o Senhor, o Espírito vai se unir novamente ao corpo. Pastor, como que vai ser isso? Não faço a mínima ideia. Mas a Bíblia diz que vai ser. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uau! Vai ser uma festa no cemitério. Presta atenção. Já vão ressuscitar com corpos glorificados, transformados. Coisa linda, irmãos. Depois, nós os vivos que aqui estivermos, seremos arrebatados até as alturas e estaremos para sempre com o Senhor. E o texto vai dizer assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolo para nós, irmãos. O céu existe, irmãos. O céu é real. Quem aqui assiste esses filminhos que passam? O céu existe, o céu é real, que a pessoa morre, vai para o céu e volta. A gente chora, eu choro, irmãos. O filme não consegue nem mostrar um pedacinho, irmãos, do que é o céu. Porque ele veio, a gente pode partir. Você conseguiu perceber que a gente abrangeu a vida cristã toda? Porque ele veio, a gente pode voltar. Conversão, adoção, redenção. Porque ele veio, a gente pode ir em missão. Missão, vida com Deus, propósito, ser sal, ser luz nesse mundo, cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão, para quando chegar a hora de partir, eu e você podermos dizer. Eu vou deixar escrito, porque eu não sei como que eu vou partir, às vezes não dá tempo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Posso partir, porque Jesus veio. E Ele é o novo e vivo caminho. E Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar? Chamar o Ministério de Louvor para cá, a gente cantar uma última canção. Eu sei que vocês não se programaram, mas eu vou dar uma canção que vocês sabem de cor. Porque Ele vive. Dá para isso? É essa? Porque Ele vive. Vamos ficar de pé, irmãos? Você pode repetir comigo? Porque Ele veio. Vamos tentar de novo? Porque Ele veio, eu pude voltar. Porque Ele veio, eu posso ir. Porque Ele veio, eu poderei partir. Aleluia. Vamos cantar essa canção? Você sabe de cor? Porque Ele vive.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Deus enviou seu Filho
por essa noite, onde nós cantamos canções que exaltam a plenitude do tempo, onde o Senhor veio até aqui, esta terra, para começar uma caminhada, uma jornada em direção à cruz, a cruz que era nossa e que o Senhor tomou para si. O Senhor tomou sobre si os nossos pecados e lançou sobre nós a tua justiça, os teus méritos todos. Bendito é o nome do Senhor, que nos deu a adoção de filhos, que veio para nos levar de volta para casa, que veio para estabelecer novamente a conexão entre nós e o Pai, que veio para desfazer o abismo, que veio para ser o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Obrigado, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Bendito é o teu nome, porque uma vez resgatados, fomos pelo Senhor arregimentados, fomos pelo Senhor comissionados para vivermos em missão nesta terra. Não importa onde a gente pise, não importa por onde a gente passe, não importa com quem a gente converse, não importa, Pai, quem faz parte do nosso círculo de relacionamentos, não importa quem é desconhecido e passa por nós, nós somos chamados para sermos na vida destas pessoas e nestes lugares testemunhas de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, que nós entendamos que o poder que nos foi dado para que fôssemos filhos também é o poder que nos foi dado para que fôssemos testemunhas, para que vivêssemos como filhos e filhas do Senhor neste mundo. E, Senhor, enche o nosso coração com a esperança da vida eterna, que a gente viva os anos que o Senhor tem para nós nessa terra com abundância, Senhor, com intensidade, com alegria, Senhor, vencendo, rompendo, lutando, Senhor, mas que a gente vença e viva e rompa, sempre olhando para o céu, olhando para a nossa pátria celestial, porque o Senhor veio para que nós pudéssemos partir um dia, para começarmos a desfrutar dessa vida eterna nos céus com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre o trabalho das suas mãos, sobre a sua saúde espiritual, física, emocional, financeira, sobre tudo que diz respeito a você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o dia da volta, do retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando então nós estaremos para sempre vivendo nos céus com Ele. Amém e amém.